A sogra da minha filha me humilhou na frente de todos. Eu jamais imaginei que o dia em que fui celebrar a chegada da minha neta se transformaria na maior humilhação da minha vida. E o pior não foi a ofensa, o pior foi o que aconteceu depois dela. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa com dor, começa com alegria, com aquele tipo de alegria que enche o peito de um jeito que você quase não aguenta. Minha filha Camila tinha 32 anos quando descobriu que estava grávida pela segunda vez. O primeiro filho, o Guilherme, já tinha 8 anos. 8 anos de filho único. 8 anos sendo o centro do mundo da mãe, da avó, das tias, das primas. E de repente a notícia chegou numa tarde de domingo, por videochamada com a Camila segurando o exame na câmara e o Guilherme ao lado dela, sem entender muito bem por que a avó do outro lado da tela estava chorando. Chorei antes mesmo de processar completamente o que estava vendo. Daquele choro que vem antes do pensamento, puro, sem explicação. E quando a Camila disse que era menina, precisei sentar porque as pernas simplesmente não aguentaram. Uma menina, a primeira neta menina da família e a gravidez mais esperada dos últimos anos. Não só por mim, pelas minhas irmãs que ligaram assim que souberam e ficaram na linha por mais de 1 hora só comemorando. Pelas primas da Camila que já estavam planejando o enxoval antes mesmo de saber o nome. Pela minha mãe que já tem 83 anos e que quando recebeu a notícia fechou os olhos, juntou as mãos e ficou assim por alguns segundos antes de dizer graças a Deus. Então, quando chegou o convite para o chá de bebê, eu li 3 vezes. Não porque tinha dificuldade de entender, mas porque queria sentir aquelas palavras mais de uma vez. Com amor, convidamos você para celebrar a chegada de Sofia. Sofia, o nome já estava escolhido. E eu precisei sentar de novo. Passei dias escolhendo o presente, não horas, dias. Fui a 3 lojas diferentes, pedi opinião para as minhas irmãs, pesquisei online até tarde da noite, com o óculos de leitura que já precisava trocar, mas que eu sempre adiava porque tinha outras prioridades. Comprei, troquei, comprei de novo, porque quando você é mãe e é vó, um presente não é só um objeto, é uma forma de dizer, eu pensei em você. Eu me importo, eu estou aqui. Combinei com as minhas irmãs que iríamos juntas. Rosana, que é a mais velha, e a Betina, que é a caçula, e que faz qualquer ambiente mais leve só de entrar. Eu convidei também 2 primas da Camila, que ela adora, a Fernanda e a Cláudia, que pediram para ir quando souberam do chá. 5 mulheres, todas animadas, todas com presente. Lembro que me arrumei com cuidado naquele dia. Escolhi uma blusa que uma vez me disse que ficava bonita em mim. Passei um batom que eu reservo para ocasiões especiais. Me olhei no espelho antes de sair e pensei, hoje é um dia feliz. Se eu soubesse o que aconteceria naquela tarde, talvez nunca tivesse entrado naquele salão. O salão era de outro nível. Preciso ser honesta sobre isso porque faz parte da história. Não era o tipo de espaço que eu estava acostumada a frequentar. Era um dos salões de festa mais conhecidos da cidade, daqueles que ficam em bairros nobres, com um manobrista de entrada, com iluminação que parece projetada por arquiteto, com aquele tipo de acabamento que você não consegue nomear o que é diferente, mas que claramente é diferente. Decoração em tons de rosa e dourado, flores em aranjos que pareciam esculpidos, mesas com toalhas de linho bordadas e baixelas de prata, um buffet de 2 andares com doces que eu nunca tinha visto na vida. Uma parede de flores artificiais para fotos que deviam ter custado mais do que eu ganho num mês. Era lindo. É importante que eu diga isso, porque quando a gente passa por uma coisa ruim num lugar bonito, a tentação é pintar o lugar com as cores do que aconteceu lá. Mas o salão era genuinamente lindo, e eu entrei olhando para tudo com aquele espanto honesto de quem não tem vergonha de ser impressionado. A Camila nos recebeu na entrada, com aquele sorriso dela que eu conheço desde que ela tinha um dente só. Me abraçou com aquele abraço de barriga que só grávida consegue dar. Abraçou as tias, as
primas, estava radiante com um vestido que devia ter sido escolhido com muito cuidado e que deixava a barriga evidente com aquela beleza específica das mulheres grávidas que estão felizes. Mas alguma coisa pequena, me fez desacelerar internamente enquanto entrava. O salão tinha 2 lados claramente definidos. Do lado direito, perto da entrada principal, ou das mesas principais, estava a família dos anjos. Do lado esquerdo, numa área mais ao fundo, estavam as outras mesas, as nossas mesas. Não tinha plaquinha dizendo isso, não tinha ninguém que falou, mas estava dito do mesmo jeito, naquele idioma invisível que lugares e situações às vezes falam mais alto do que qualquer palavra. A família do Rafael era numerosa e era visivelmente de outro mundo do que o nosso. Não estou dizendo isso com amargura, estou dizendo como fato. As mulheres tinham aquele tipo de elegância que não é esforço, é criação, que vem de crescer em ambientes onde se aprende desde cedo como se portar, como se vestir, como ocupar um espaço com aquela segurança tranquila de quem nunca precisou se perguntar se pertence. Os homens tinham aquele jeito de que está acostumado a ser servido. As crianças tinham roupas de loja importada. E eu estava lá, com a minha blusa escolhida com cuidado, com o meu batom de ocasiões especiais, com as minhas irmãs e minha prima. Tentei ignorar o desconforto, tentei me dizer que era impressão, que estava sendo sensível demais, que as pessoas tinham suas vidas e eu tinha a minha, e que o que importava era a Sofia chegando e a Camila feliz. Mas os olhares continuavam, aqueles olhares de avaliação que começam no pé e sobem devagar, que param em cada detalhe como se estivessem fazendo uma lista mental. E então eu a vi, sentada numa cadeira levemente afastada das outras da família dela, com uma postura que ocupava o espaço ao redor como se o espaço fosse dela, com uma taça de champanhe na mão, com um olhar que varia o salão como a propriedade de quem é dona do lugar, mesmo quando não é. Sônia, a mãe do Rafael, a sogra da minha filha, e ela estava nos olhando. Eu sabia quem era Sônia antes daquele dia. A Camila tinha me contado ao longo dos 8 anos de relacionamento com Rafael, não com crítica. A Camila nunca foi de criticar, mas com aquelas descrições que dizem mais do que parecem dizer. A mãe do Rafael é muito presente. Ela tem uma visão muito forte de como as coisas devem ser. Ela é muito elegante, muito do mundo dela, o mundo dela. Agora eu entendia melhor o que isso significava. Os Mendonça eram uma família das famílias mais conhecidas da cidade. O pai do Rafael, o Dr. Henrique, era cardiologista com consultório no melhor bairro da cidade, o nome respeitado da medicina local. Sônia tinha uma clínica estética de alto padrão que atendia a nata da sociedade local e que tinha perfil nas redes sociais cheias de antes e depois de mulheres ricas. Moravam num condomínio fechado onde a menor casa custava mais do que eu ganharia em toda a minha vida se juntasse cada centavo. Viajavam para o exterior 2 vezes por ano. Os filhos tinham estudado em colégios particulares renomados. O Rafael tinha feito faculdade fora. Essa era a família que a minha filha tinha entrado. E eu nunca tinha tido problema com isso. Nunca. Porque minha filha feliz era o que importava. E o Rafael era um homem bom. Isso eu sempre soube. Mas a Sônia era uma história diferente. Ela se levantou da cadeira com aquele movimento de quem está sempre ciente de que está sendo observado. Caminhou à nossa direção com passos medidos, cabelos loiros com aquele tom que custa caro para parecer natural. Roupa de alfaiataria numa cor neutra que deixava todo o resto parecer excessivo por comparação. Perfume que chegou antes dela. Joias discretas que gritavam dinheiro em silêncio. Ela sorriu, um sorriso perfeito, dentes alinhados, lábios na cor certa, e começou. Que bom que vocês conseguiram vir. Aquele conseguiram flutuou no ar por um segundo, pequeno demais para ser confrontada, grande o suficiente para ser sentida. Ela foi fazendo perguntas, com o sorriso sempre no lugar, com a taça sempre na mão. Aquele jeito de interrogar que parece conversar, mas que não é conversa. Vocês moram aqui na cidade mesmo? Respondemos que sim. Ah, em que bairro?
Falei o bairro. Vi o piscar de olhos dela, quase imperceptível, mas presente. E vocês trabalham com o quê? A Rosana disse que é auxiliar administrativa. A Bettina disse que trabalha no comércio. E eu disse que trabalho como diarista há mais de 25 anos. Naquele momento específico, naquele exato momento em que eu disse a palavra diarista, o sorriso dela não mudou, mas algo nos olhos mudou. Como quando alguém recebe uma confirmação do que já suspeitava. Ela continuou, fez comentários sobre a decoração que ela mesma havia escolhido, mencionou a floricultura, de onde vieram as flores com o nome, como se eu devesse conhecer. Falou sobre o chefe que havia preparado o buffet, como se fosse uma conversa sobre um amigo em comum. Enquanto ela falava, eu olhava para as minhas irmãs, para a Rosana com um sorriso congelado, para a Bettina olhando para a mesa de doces com uma atenção que não era sobre os doces. Então ela olhou para nós 5. Devagar, de uma para a outra, com aquele olhar de quem está fazendo um inventário. E sorriu. Foi um momento em que o salão estava relativamente quieto. Uma daquelas pausas naturais entre uma música e outra, entre um grupo que sai e o outro que chega. A Sônia estava ainda conosco. Havia outras pessoas por perto. Família do Rafael, amigas dela, conhecidas. E ela olhou para nós com aquele sorriso que eu já sabia que não era sorriso. E disse, com uma voz clara o suficiente para ser ouvida, mas baixa o suficiente para ter negação plausível. Nossa, devagar, parece que chegou a família Buscapé e riu, um riso leve, daqueles que convidam os outros a rir junto. Silêncio, não um silêncio total no salão, mas um silêncio naquele círculo, como quando o som continua ao fundo, mas o ar para completamente onde você está. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, uma mulher que estava perto fingiu se distrair com o celular, outra girou o corpo levemente para o lado, uma delas, uma amiga da Sônia que eu não conhecia, deixou escapar uma risada pequena antes de abafar com a mão. E a Sônia continuou com o sorriso no lugar. Tomou um gole da taça, como se tivesse dito algo completamente aceitável. Como se o mundo dela tivesse regras que o meu mundo não alcançava. Eu senti o rosto queimar, não de vergonha, foi algo mais complicado do que vergonha. De raiva misturada com surpresa, misturada com aquela dor específica de ser reduzida na frente das pessoas que você ama, de ter chegado naquele salão com alegria, com presente escolhido com cuidado, com o batom de ocasiões especiais e ser tratada como motivo de riso. A Bettina piscou rápido demais. A Rosana ficou com um sorriso congelado. A Fernanda olhou para mim com os olhos arregalados, a Cláudia ficou vermelha de vergonha alheia e eu olhei para a Camila, porque a Camila estava lá, a menos de 4 metros de nós. Tinha ouvido. Eu sabia que tinha ouvido porque vi nos olhos dela o momento exato em que as palavras chegaram. Olhei para a minha filha com aquele olhar de mãe que não precisa de palavras, que pede socorro sem pedir, que confia sem questionar, que diz apenas, me defende? E esperei. Já passei por coisas difíceis na vida. Criei 2 filhos quase sozinha depois que meu casamento acabou. Trabalhei em casas alheias para pagar as contas que eram minhas. Ouvi coisas que doeram. Engoli humilhações que vêm como o território de ser uma mulher trabalhadora, sem sobrenome famoso e sem conta bancária gorda. Aprendi a segurar, a não dar o braço a torcer, a continuar de pé quando o chão balança. Mas naquele momento eu não precisava de força, eu precisava da minha filha. E ela estava lá. Camila tinha ouvido, vi nos olhos dela, aquele piscar específico, aquela leve mudança na expressão que eu conheço desde que ela era bebê, porque mãe conhece o rosto do filho como conhece o próprio. E então vi ela fazer uma escolha. Ela olhou para o chão por um segundo apenas, e depois levantou os olhos e disse com uma voz de quem quer mudar o assunto, sem parecer que está mudando. Gente, vamos tirar foto ali na parede de flores? Estou querendo muito
registro bonito hoje. E foi. Eu fiquei parada, com o rosto ainda quente, com a frase da Sônia ainda no ar, e com um vazio no peito que não estava lá quando entrei naquele salão. A Sônia fez um gesto elegante de despedida e foi embora do nosso grupo com a mesma leveza com que havia chegado, como quem termina uma tarefa e passa para a próxima. E eu fiquei, com as minhas irmãs ao redor, com as primas da Camila, todas em silêncio, todas sabendo. Mas o que veio depois foi o que realmente partiu meu coração. Do lado da parede de flores, a Camila chamou a Sônia. As duas foram juntas, sorriram para a câmera, abraçadas, com a barriga de Sofia entre elas. Uma foto linda, daquelas que ficam. Em poucos minutos, aquela foto estava nas redes sociais da Camila. Eu vi pelo celular ali mesmo, sentada naquela mesa, com o presente da Sofia no meu colo, celebrando a chegada da Sofia com a vovó linda dela. A vovó linda, a Sônia, que 2 minutos antes tinha nos chamado de família Buscapé. Naquele instante eu senti que não era apenas uma ofensa, eu estava completamente invisível. Porque existe uma diferença entre ser ofendida por um estranho e ser ofendida enquanto sua filha vai tirar foto com quem te ofendeu e posta nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Quando um estranho te humilha, você tem raiva do estranho. Quando sua filha não te vê, você sente uma coisa que não tem nome certo. Não é raiva, não é decepção, é mais fundo do que as duas. É aquela dor que só existe entre pessoas que se amam muito, que só machuca tanto porque o amor é tanto. A Betina foi a primeira a falar baixinho no meu ouvido. A gente vai embora se você quiser. Fala uma palavra. Eu olhei para ela, para a Rosana, para a Fernanda e a Cláudia. 4 mulheres olhando para mim com aquele olhar de quem está pronta para sair, mas que vai deixar a decisão ser minha. Pensei em ir embora, não de forma dramática, sem cena, sem choro ali na frente de todo mundo. Apenas pegar a bolsa, encontrar a Camila, dar um abraço e dizer que não estava me sentindo bem. Seria simples, seria limpo, seria a saída que não dá trabalho para ninguém. Mas então eu pensei na Sofia, na minha neta que ainda estava chegando, naquela barriga que eu tinha ajudado a celebrar, naquele presente escolhido com dias de cuidado. E pensei, se eu sair agora, estou deixando que ela ganhe, não a Sônia, mas a situação. Respirei fundo, endireitei as costas e disse baixinho para a Betina: a gente fica, mas a gente fica por nós, não por mais ninguém. E ficamos até o final da festa. Cantamos parabéns, aplaudimos quando a Camila abriu os presentes, sorrimos quando era necessário sorrir. Mas eu já não estava completamente lá. Uma parte de mim tinha ficado naquele instante em que vi a foto nas redes sociais. A minha filha abraçada com quem me humilhou, sorrindo para a câmera, enquanto eu estava sentada a 4 metros de distância, sendo invisível. Quando nós despedimos da Camila na saída, ela me abraçou, com aquele abraço de barriga, que envolveu mais do que os braços. E eu abracei de volta, com força, porque o amor era real, mesmo que a dor também fosse. Entrei no carro, o carro saiu do estacionamento e quando virou na primeira esquina e o salão sumiu do espelho retrovisor, eu desabei. Não foi um choro bonito, foi aquele choro que sacode os ombros, que embaralha a respiração, que sai antes que você decida deixar sair. A Betina passou a mão nas minhas costas, a Rosana segurou a minha mão, na que ninguém disse nada por um tempo. Porque às vezes o gesto é mais do que qualquer palavra. Quando a respiração voltou, eu perguntei o que todo mundo perguntou quando está no fundo. Será que eu merecia passar por isso? Silêncio no carro. Foi a Rosana que falou, a mais velha, a mais direta das 3. Não foi ela quem mais machucou você. Eu sabia antes mesmo que ela terminasse, mas precisava ouvir. Foi o silêncio da sua filha. E aí eu chorei de novo, mas diferente, não de quem foi ferida por fora, de quem foi ferida por dentro,
por alguém que ama. E a foto? Disse a Fernanda baixinho, no banco de trás. Ninguém respondeu? Porque não havia o que responder. Porque a foto tinha dito tudo o que precisava ser dito, mais do que qualquer palavra. A Sônia era uma estranha, uma mulher que me viu pela primeira vez naquele salão e decidiu, com aquela segurança arrogante de quem nunca foi questionada, que eu era menos, que as minhas irmãs eram menos, que a família da nora não cabia no mesmo espaço que a família do filho. Isso doía, mas era a dor de quem foi ferida por um estranho. O que a Camila fez doeu do outro jeito, mais fundo, mais devagar, daquele jeito que as dores profundas doem, que não gritam, mas ficam. Cheguei em casa naquela noite e não consegui comer. Fiz chá, sentei na cozinha no escuro e fiquei com o celular na mão, olhando para aquela foto nas redes sociais da Camila. A foto que já tinha mais de 200 curtidas, com comentários de que linda, família maravilhosa, Sofia vai ser muito amada e eu ali, invisível. Nos dias seguintes, a Camila me ligou como se nada tivesse acontecido. Sobre o Guilherme, sobre a Sofia, sobre uma receita, sobre uma série que ela estava assistindo. Voz normal, ritmo normal, como se aquela tarde não existisse, como se aquela frase não tivesse sido dita, como se aquela foto não tivesse sido postada. E eu respondia, porque sou mãe, porque amo minha filha, porque o amor não some só porque a gente está com dor. Mas havia algo diferente na minha voz, uma qualidade levemente diferente de um silêncio onde antes havia fluência. E eu sabia que ela percebia, porque mãe conhece o filho e filho conhece mãe. Mas ela não perguntou, nunca perguntou. Dias se passaram, uma semana, duas. Eu fui esperando uma mensagem, uma ligação diferente das outras. Uma mãe, preciso conversar com você. Nada. A Betina me ligou numa noite. Ela falou alguma coisa? Nada. Silêncio. Ela viu você vendo a foto? Não sei. Mas ela sabe que você viu? Sabe. Mais silêncio. E mesmo assim não falou nada? Não era pergunta. Não, eu disse. Minha irmã, eu sei, Betinho. Isso não está certo. Eu sei. Eu não sou perfeita. Preciso dizer isso, porque é verdade e porque essa história não é sobre uma mãe perfeita, que foi maltratada por uma filha ingrata. Essa história é mais complicada do que isso. Eu cometi erros na criação da Camila. Trabalhei demais quando ela era pequena e não estava presente em momentos que não voltaram. Fui dura demais em fases que pediam leveza. Fui leniente demais em momentos que pediam firmeza. Fiz o que pude com o que tinha, como toda mãe faz, mas sempre estive lá, sempre, nos momentos que importaram, nas noites de febre, nas provas difíceis, no término do namoro que a destroçou aos 22 anos, no parto do Guilherme, quando fiquei ao lado de fora da sala por horas rezando, no diagnóstico do Rafael que deu susto e que depois veio negativo, graças a Deus, sempre estive lá. E o que eu esperava naquela tarde não era que a Camila brigasse com a sogra, não era que ela criasse uma cena, não era que ela colocasse o casamento em risco por minha causa. Eu esperava apenas que ela olhasse para mim, que viesse até mim e dissesse baixinho, só para mim, qualquer coisa. Mãe, desculpa. Mãe, eu vi. Mãe, isso foi errado. Qualquer coisa, uma palavra, um gesto. Em vez disso, recebi uma foto nas redes sociais e o silêncio dos dias seguintes. Numa tarde em que o Guilherme veio me visitar com o pai, porque a Camila estava com consulta, o Rafael chegou na minha porta e ficou na entrada por um momento. Olhou para mim com aquele olhar de quem sabe de alguma coisa e não sabe se deve ou não deve falar. A senhora está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse, porque era o que eu dizia. Ele assentiu. Ficou um segundo ainda e então disse baixinho, quase para si mesmo. Eu sei o que aconteceu no chá. Eu o olhei com Rafael. Não vou falar por ela, ele disse rapidamente. Não é meu lugar, mas eu sei. E foi. Então o Rafael sabia. E mesmo assim a Camila não tinha me ligado. Esse foi o momento em que eu parei de esperar. A Sofia nasceu 51 dias depois do chá de bebê, numa madrugada de sexta-feira.
com 3,3 kg. E um nome que já era amado antes mesmo dela chegar. Fui ao hospital assim que pude. Segurei a Sofia no colo pela primeira vez com aquelas mãos que já seguraram tanta coisa ao longo dos anos. Eu senti aquela coisa que não tem nome, que é amor e espanto e gratidão, é algo que vai além de tudo isso. A Sônia também estava lá, do outro lado do quarto. Nós cumprimentamos com um aceno, nada mais, nada menos. E a Camila estava na cama com a Sofia no colo. Me olhou quando entrei, com aquele sorriso cansado de quem acabou de passar pela maior prova do mundo e está do outro lado. E disse: mãe, só isso, mas com aquele tom que carregava tanta coisa dentro. Fui até ela e abracei a Sofia, e não falamos sobre o chá, não naquele dia, não ainda. Talvez um dia a gente fale, talvez não. Não sei o que o futuro reserva para mim e para minha filha. Não sei se essa conversa vai acontecer ou se vai ficar sendo aquela coisa que fica entre as duas. O que eu sei é o seguinte: eu nunca vou esquecer aquela tarde. Nunca vou esquecer a frase da Sônia. Nunca vou esquecer o silêncio da Camila. Nunca vou esquecer a foto. Mas também não vou deixar que aquele dia seja maior do que todos os outros dias. Não vou deixar que aquela tarde apague 22 anos de uma relação. Não porque o que aconteceu não foi grave. Foi, mas porque o amor que tenho pela minha filha é maior do que a dor que ela me causou. E porque a Sofia precisa de uma avó presente. E o Guilherme também. E porque eu me recuso a deixar que Sônia, com uma frase de segundos, leve de mim o que construí por décadas. Aprendi que respeito dentro de uma família não tem nada a ver com dinheiro. Não tem a ver com o bairro onde você mora, com o que você faz para viver, com a grife da bolsa ou o corte do cabelo ou o número da conta bancária. A Sônia tem tudo o que o dinheiro compra e não tem a menor ideia do que é entrar num salão com o coração cheio de alegria para celebrar uma neta. Não tem ideia do que é passar dias escolhendo um presente. Não tem ideia do que é amar alguém de um jeito que não precisa de plateia nem de foto postada nas redes sociais. Eu tenho e carrego isso comigo, como sempre carreguei, com ou sem aplauso, com ou sem reconhecimento, com ou sem fotos nas redes sociais. Naquele chá de bebê, sentada naquela mesa do lado esquerdo, com o presente da Sofia no colo e a humilhação ainda no ar. Eu era família Buscapé. Esse ser família Buscapé significa ser gente que trabalha, que luta, que chega com alegria no lugar mesmo sem convite formal do coração, que escolhe presente com cuidado mesmo sem dinheiro sobrando, que fica mesmo quando o instinto manda ir embora. Então sim, sou família Buscapé e tenho muito orgulho disso. E sim, naquele dia eu descobri que existem palavras que machucam, mas existem silêncios que machucam ainda mais. Agora eu quero ouvir você. Se estivesse no meu lugar, o que faria? Você teria permanecido em silêncio ou defenderia sua mãe naquele momento? Escreva sua opinião nos comentários. Eu leio todos eles. Se você gosta de histórias que fazem a gente refletir sobre a vida e a família, deixe seu gostei. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar as próximas histórias. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.